hoje a gente vai fazer um modelo de bolo com decoração em chantininho, tá? Um modelinho da Frozen, que é bastante usado, bem simples de fazer, que qualquer pessoa que até não tem experiência vai conseguir fazer, tá? A gente vai iniciar batendo o nosso chantininho aqui, fazendo a mistura, né, para gerar o chantininho. Eu tenho aqui um chantilly bem gelado, tá? Eu deixei ele no congelador, a gente sempre mantém o chantilly gelado na geladeira, a gente já guarda na geladeira. E quando a gente vai bater, a gente deixa ele uma meia hora, uns 40 minutos, 20 a 40 minutos no congelador, para ele ficar super gelado. Eu posso já colocar aqui no bowl e já deixar no congelador. Quando ele estiver congelando, realmente começando a congelar as bordas, é o momento da gente bater. Esse aqui eu já coloquei até mais tempo, né? Ele já tá super gelado mesmo. Aqui, ó, tá? Ele já tá bem gelado mesmo, que é o ponto correto de você fazer a batida dele. Ele já tá até quase congelando. Opa. Esse é o ponto mesmo de bater, tá? Se ele tivesse aqui na tigela, ele ia estar começando a congelar nas bordas, certo? Porque eu deixei ele no congelador com a caixa. Então, ele já ficou super gelado. Aí eu vou fazer o acréscimo da mistura. Nesse caso, dessa marca de chantilly que eu estou usando, eu estou acrescentando 70 gramas de leite em pó. Estou acrescentando 6 gramas de glacê real para trazer estabilidade para esse chantilly em casos de locais muito quentes, né? Essa parte assim, para ele ter mais sustentação, ele segurar mais, tá? E eu vou usar aqui 10 gramas, desculpa, eu confundindo aqui com vocês. 10 gramas de emulsificante. Isso aqui você encontra aquele mesmo produto para sorvete, em qualquer loja de confeitaria vocês encontram, tá? Então foi 10 gramas de emulsificante e 6 gramas de glacê real. A gente vai dar só uma misturada aqui no bowl mesmo, levemente, só para homogeneizar aqui o leite, tá? E aí a gente já vai colocar ele para bater aqui. Vou deixar bater no 1 aqui só para ele misturar os ingredientes. Tô aumentando a velocidade aos poucos só para ir homogeneizando aqui. Eu vou deixar ele bater aqui um pouquinho no 6. Essa minha batedeira tem 8 velocidades. Eu vou deixar ele bater aqui no 6, só para ele ir já pegando o corpo, tá? Ó, aumentei para o máximo aqui, tá? E vou deixar ele subir e ele formar o buraco no meio, que é o chamado ponto do chantininho, tá? Quando ele subir, que ele formar aquele buraco no meio, eu vou mostrar para vocês que ele vai estar no ponto. Eu gosto de levantar um pouquinho aqui, ó, porque às vezes o garfo da batedeira não chega na parte de cima. Então eu levanto um pouquinho até para render mais, para ele conseguir subir mais. No caso dessa batedeira aqui, tá? Quem tem outras, às vezes ele até consegue chegar aqui em cima. Essa receita de chantininho, ela é mais resistente ao calor, como eu já falei para vocês. Porque o glacê real traz essa estabilidade nele, de não derreter. A maioria das pessoas pensam que porque é chantilly, se ficar fora da geladeira vai derreter, né? E o emulsificante e o glacê real vai te ajudar nessa segurança do chantininho, de ele não derreter, a menos que ele vá levar sol, né, realmente, aí ele pode sofrer alta temperatura, mas aí ele não tem essa segurança no calor excessivo, mas se for só uma temperatura ambiente normal, ele segura super bem. Cada marca vai variar de receita, tá? Para essa que eu mostrei para vocês, eu uso essa receita. Mas existe, por exemplo, a outra linha dessa, do mesmo fabricante, ele vai te pedir uma quantidade a mais de leite em pó, né?
E aí talvez você tenha que acrescentar um pouquinho a mais de glacê real, um pouquinho a mais de emulsificante, ele vai pegar tudo mais, porque ele tem uma composição mais leve do que essa, né? Esse aqui ele já tem a própria estabilidade dele, certo? E existem outras marcas. É bom sempre você testar todas as marcas, porque cada uma tem um tipo de trabalho diferente. E chantilly, às vezes, muitas das vezes, pode te deixar na mão. Assim, eu digo porque se você se acostumar muito só com uma marca, se faltar no mercado, né? A gente não pode se apegar somente a um item só, a uma marca só, porque se faltar a gente fica sem, né? Então é bom a gente saber trabalhar com todas as marcas. E isso vai de teste. Você tem que pegar a receita e ver se ela serve para aquela outra marca que você está trabalhando, né? Ó, ele já formou aqui, já separou, tá? Eu vou deixar ele só mais um pouquinho aqui, só para ele dar mais estabilidade. Mas ele já fez o buraco aqui no meio, ó. Ele separa o globo, tá? Ó. Ele faz o buraco no meio, ele realmente separa. Então esse aqui já é o ponto que a gente pode começar a hidratar. Esse bolinho, ele é branco, tá? Com um detalhezinho azul perolado na borda. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês o trabalho com aerógrafo, né? Que vocês podem tanto usar na bombinha, que tem muita gente que já pode conhecer a bombinha, e outros não, né? Que pode realmente já ter o aerógrafo, e aí é uma forma de usar, né? Então, a gente vai hidratar esse chantilly, esse chantininho aqui, né, aos poucos, tá? O que que a gente usa para hidratar? Eu posso usar leite condensado, posso usar creme culinário, posso usar os dois, e dependendo do ponto, se ele ficar muito forte, eu posso usar um pouquinho de água também, certo? Ó, ele tá poroso, né? Deixa eu pegar um daqui para ver melhor. Ó, se eu colocar aqui, ó, essa porosidade aqui, se eu aplicar no bolo, ela vai ficar, essa mesma porosidade vai ficar aqui no bolo. Se eu tô passando a espátula aqui, ó, eu tô vendo que ele tem um monte de buraquinhos. Se eu aplicar diretamente assim no bolo, ele vai ficar essa porosidade todinha lá no bolo. Então, o que que eu venho? Eu tenho que manusear ele aqui e hidratá-lo, né? Colocando algum agente de hidratante, tá? Se eu vou tingir esse chantininho, por exemplo, se esse bolo fosse azul, eu já iria tingir ele aqui antes de colocar o leite condensado, tá? Já estou hidratando porque o que eu vou usar é branco. Mas o corante, ele já serve como um agente hidratante aqui nesse caso. Aqui é força mesmo, até ele ir para o ponto. Essa marca específica tem essa característica de ser mais forte, ela precisa de mais manuseio, que é isso que vai te ajudar na segurança do glacê aqui, né? Do chantilly, de não cair tão fácil. Pega pra mim o creme culinário, esse, por favor. O leite condensado aqui, como tá gelado também, ele vai dar mais dificuldade de você hidratar. Ele vai pegar uma grande quantidade e aí, como eu preciso de um glacê branco, se eu ficar colocando muito leite condensado, ele vai ficar amarelado. Ele vai ficar marfim, porque o leite condensado tem uma cor diferente, né, do meu glacê. Então, eu colocando o creme culinário já vai ajudar nessa parte aqui, tá? De não mudar a cor do glacê aqui. Porque o creme culinário já é branco. Ó, esse aqui já mudou a cor. Então, eu posso usar ele quando eu quero obter bolos brancos, né? No caso. E ele já hidrata bem mais fácil, ó, do que o leite condensado. É lógico que o leite condensado vai dar um sabor, né? Vai melhorar bastante aí o sabor também. Mas aí a gente coloca as duas opções para ficar melhor.
Ó, eu tenho que ir mexendo com ele até ele ir ficando bem maleável, bem lisinho, tá? Como é só um bolo espatulado, eu não preciso ele muito, muito mole, né? Esse ponto aqui, ó, já tava perfeito para me trabalhar com bico de confeitar, tá? Porque ele, ó, tá bem firme, já está hidratado, né? E eu não ia ter dificuldade nenhuma de trabalhar com o bico nesse ponto aqui, ia ficar perfeito. Então, eu vou fazer uma pré-camada aqui, só uma colinha, tá? Para poder, quando eu vir com a cobertura mesmo por cima, ele já fixar. Eu posso aplicar diretamente aqui mesmo. Só fazendo uma pré-camada. É por isso que é importante, gente, sempre hidratar aos poucos o chantilly, porque tanto fica mais leve na mão, né, o manuseio, como o que sobrar eu posso guardar por até 3 dias numa vasilhinha coberta. Sempre eu não posso deixar ele exposto de maneira alguma na geladeira, porque ele vai ressecar, vai craquelar, vai ficar aquelas rachaduras, certo? Mas eu posso guardar ele na geladeira por até 3 dias. Para aí você vai usar, por exemplo, bati 1 litro desse todo. E eu tenho um bolo amanhã e eu não queria bater de 2 etapas. Então eu posso bater ele todo e já deixar ele na geladeira para mim usar amanhã o restante. Sendo que sempre coberto, guardadinho. Ó, esse restinho aqui não vai dar para mim cobrir o bolo inteiro, então eu vou ter que hidratar mais. Até eu ver uma quantidade aqui mais ou menos que dê para mim cobrir o meu bolo todo. E aí vamos na mão de novo. Força na munheca. Você deixar esses itens aqui já em temperatura ambiente, no caso o leite condensado e o creme de leite, vai te ajudar mais aqui, certo? Não vai precisar de tanto esforço nesse manuseio, é porque esses que eu tenho aqui tá gelado. Então, ele já tá gelado, com o chantilly gelado, ele dá uma dificuldade nessa hidratação aqui. Então, se usar ele em temperatura ambiente, já fica melhor. Talvez vai pegar até menos quantidade. Enquanto isso, vocês podem ir deixando aí os comentários de vocês, as dúvidas, sugestões de mais vídeos para quem quiser, né? Outras receitas, outros vídeos. Vocês podem ir deixando aí que a gente está vendo tudo aqui. Tem uma equipe aqui comigo, ó. Tá todo mundo atento. Ó, gente, é isso mesmo aqui, tá? Vai mexendo até ele ir obtendo... Ó, ele ainda está poroso, dá pra ver? Se eu passar... Tá? Ele ainda está, então eu vou acrescentar mais. Se o marido tá aí perto, bota o marido pra salvar o chantininho, tá? Pra mexer aqui que tem força. Aí vocês economizam o braço. Bota o marido para trabalhar. Ó, agora já vai dar, tá? Vocês viram que ele já mudou o dele aqui, né? Já mudou a textura dele, ó. Testar o ponto. Certo? Aí a gente vai colocar... eu tenho aqui esse bico perlê grande, tá? Que eu uso aqui. Mas se não tiver, você pode só cortar a manguinha aqui e utilizar ela sem bico. Pode usar normal. Vestir a manga aqui na mão, só para dar um suporte melhor.
E aí vamos fazer a aplicação dela no bolo. Eu tenho que cobrir toda essa superfície para poder eu não ficar com muitas bolinhas na lateral, tá? E aí vai preenchendo uma camada não muito grossa, porque não precisa. O bolo estava, esqueci até de falar para vocês, ele estava prensado, né, para dar mais segurança. Vou fazer outro vídeo para vocês depois, mostrando esse processo de montagem, de prensagem desse bolo, para não ter problema, não ter perigo de vocês fazer um bolo desse, e no caminho que o cliente for levar da sua casa para a casa dele, esse bolo desmoronar, andar, cair para um lado, cair para o outro. Então essa técnica aqui, você nunca vai ter esse problema desse bolo desmoronar, desse bolo cair, tá? Porque ele teve um processo de prensagem, então ele tem segurança e estabilidade para aguentar qualquer viagem mesmo. Vou colocando aos poucos, porque a mão da gente é quente, então esse contato com muito tempo com a manga de confeitar aqui, ela vai aquecendo o glacê na minha mão, né? A gente trabalha com um chantininho que é um glacê gelado. Então, por isso que a gente vai colocando de pouca quantidade para esse glacê não ficar quente, não derreter, porque se ele ficar quente, ele vai derreter, né? Então, ele derretendo vai ficar aquele molhado, né? E não é o que a gente quer aqui. Eu quero ele bem firmezinho para ele pegar a textura da espátula bem firme, né? Mostrando bem. Eu tô só nivelando aqui a parte de cima, tá? Com a espátula normal. Fazer a primeira passagem aqui, só para me ver onde que ficou o buraco, para me já ir preenchendo. Ó, eu já posso ver onde ficou essas marquinhas, é onde eu aprofundei mais o bico aqui, e aí ele ficou faltando glacê. Então eu já venho e já vou completando, já vai evitando meus problemas futuros aqui, na hora da espátula, certo? Então eu vou só preenchendo e já meio que nivelando, já dando uma olhadinha na altura dele, na posição aqui, na composição, né? Ó, e aí eu já vou só fazer mais um acabamentozinho, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó, ele ficou bem encostadinho na cake board, né? E aqui ele ficou uma vaga, tá? Essa vagazinha que ele ficou aqui, na espátula vai ficar a mesma coisa, na espátula de textura. Então é importante já nessa hora aqui, eu preencher ela. Ó, e aí eu já nivelar lá na cake board embaixo. Eu já venho... O excesso, não se preocupe com o excesso aqui, porque a espátula de textura vai tirar tudo, né? É justamente para isso. A gente colocar mais para poder ela fazer esse trabalho, certo? Então, ó, já nivelei lá. Faltou um pouquinho aqui ainda, ó. Vou completar. Essa parte da confeitaria de chantininho, ela exige muito, muito mais do que as outras áreas de treino, né? Tudo é treino, mas essa parte aqui você precisa muito mais se dedicar nessa parte de espátula e de hidratação principalmente, porque exige realmente uma dedicação maior para você conseguir atingir o resultado, entendeu? Não é você achar que vai fazer o primeiro bolo e vai ficar lisinho, vai ficar retinho, porque realmente é treino, muito treino mesmo. Eu sempre falo para as minhas alunas que depois de 1000 bolos que você fizer, aí vai ficar bom, tá? Perfeito nunca fica, né? Porque ninguém é perfeito, mas vai ficar melhor. Ó, eu já vou verificar aqui se ele tem alguma bolinha, tá? Se alguma imperfeição aqui em cima, nessa borda, eu vou corrigir agora, nesse momento, o que tiver. Então, eu vou sempre colocar um pouquinho a mais. Eu posso usar também a manga de confeitar, tá? Nesse processo aqui. Eu vou sempre colocar um pouquinho a mais para retirar. Eu nunca vou já direto puxar a espátula aqui nele. Eu vou sempre colocar para poder tirar.
Então, eu coloquei e eu vou tirar agora com a espátula. Um dos segredos para esse bolo não ficar funil é você sempre manter a espátula retinha aqui na cake board, certo? A nossa base, a nossa referência é a base do bolo, né? Ou a cake board, ou aquelas de papelãozinho que usa, ou isopor, o que você for usar para a base, né? As de isopor às vezes ficam mais complicadas porque elas têm uma borda mais alta. Então, para usar a espátula é mais complicado, certo? Mas dá para fazer também. E aí eu vou começar aqui, ó. Se eu quisesse as quinas imperfeitas, ela já estava quase pronta aqui. Eu ia ter que passar a espátula mais forte um pouquinho para poder ela subir as quinazinhas imperfeitas ali, né? Mas como eu vou só tirar, eu não tenho grandes dificuldade aqui nessa... Esse bolo não é de um grau maior de dificuldade, eu vou só tirar o excesso da quina, certo? Sempre tem um perfeczinho úmido aqui, para só tirar o excesso da espátula. E eu uso com a mesma espátula que eu fiz a lateral, tá? Não usei nenhuma ferramenta mirabolante aqui ou específica para isso. A própria espátula de textura já me dá um norte, mais ou menos, de onde eu tenho que tirar, né? Porque ela já me marca aqui aonde eu tenho que ir com mais força ou com menos força, para poder o bolo ficar retinho, certo? E aí aqui em cima eu posso fazer um acabamentozinho em aspiral, ó. E aí já temos o bolo espatulado. Nesse caso, é como eu falei, a gente vai fazer o uso do aerógrafo, porque ele tem uma parte azul aqui embaixo. Se eu tivesse só a bombinha, se eu não tiver aerógrafo, eu posso simplesmente colocar o corante na bombinha e fazer o trabalho aqui. Mas eu vou mostrar para vocês o uso dele no aerógrafo. Esse aerógrafo meu aqui é simples, vocês encontram em qualquer lugar. Não é aquele aerógrafo super caro que tem aí, realmente na confeitaria tem, né? Mas só para vocês terem ideia, essa canetinha aqui, né, de aerógrafo, você encontra nas lojas de materiais de pintura, até nas lojas de materiais de construção, às vezes tem ela, porque o pessoal usa para tela, para essas coisas, né? Então, ela é uma simples, tá? Eu preciso só desse copinho que tá na caixa do aerógrafo, Raíssa. Aí o pessoal me pergunta, Lídia, qual tinta que usa uma caixinha azul, azul com preta? Tem um copinho dentro. Não, só o copinho. Aqui, ó. Qual tinta que usa? O que eu preciso comprar um corante específico para isso? Não precisa, gente, ó. O corante em gel que a gente usa normal para tingir o chantilly, para tingir a pasta americana, a gente usa ele diluído em um pouquinho de água. E aí eu faço só... O único cuidado que tem que ter aqui é porque tem que diluir bastante. Eu não posso deixar gruminhos, porque como é gel, né? Ele pode ficar alguns gruminhos aqui, tá? Mas eu tenho só que diluir bastante. E aí eu posso usar diretamente no bolo ele. Pode pintar de qualquer cor. Qualquer cor de corante você faz a utilização dele no aerógrafo também, certo? Então eu diluí, vou colocar aqui no copinho, ó. Coloquei aqui, encaixei. E aí eu vou testar aqui, ó. Ele já saiu a cor que eu coloquei, né? No caso, o azul. Deixa eu ver se eu consigo fazer para mostrar para vocês aí. Ó. E aí eu tenho que ir com calma aqui só na liberação da tinta, tá? Eu não posso colocar tudo de uma vez, ó. E aí eu vou regrando onde eu quero mais escuro e onde eu quero mais claro, ó.
Eu quero fazer um degradê, né? Então eu vou começar lá embaixo e subir suavemente para cima. E aí você vai regulando. Faz um bolinho de teste para você testar a regulagem do aerógrafo, né? Não vai testar direto no bolo do cliente não, viu? Ó, aqui era isso, certo? É só esse detalhe azul embaixo. E é pouquinha tinta, vocês viram? Pega muito pouquinho de tinta mesmo, certo? Aqui eu posso pegar uma faquinha para limpar a borda logo, né? Para não ficar essa borda suja. Eu só tenho que ter cuidado aqui, ó. Para não chegar lá no bolo, tá? Eu vou bem por fora. Para limpar essa bandeja. Eu gosto de limpar, por exemplo, aqui eu ainda vou aplicar um perolado por cima, mas eu gosto de já retirar esse excesso aqui, para não ficar no final muito acúmulo de resíduo aqui na bandeja, porque se ficar, ele vai fazer, às vezes quando você puxa, ele faz um grosso aqui na borda e aí dá um acabamento feio. Então é importante sempre você ir tirando para não acumular os resíduos aqui, tá? E aí tem que ir devagarzinho para poder o acabamento ficar bem retinho. Aqui eu tô com um bisturi, mas pode ser com a faquinha, com uma espátulazinha pequena. Qualquer coisa que você consiga chegar lá na base do bolo sem danificar ele, né? Porque se a gente colocar uma coisa grossa, ele vai danificar a decoração. Vou procurando aqui um cantinho limpo do pano, só para não manchar cada vez mais. Aí, isso, passa uma aguinha nele. Ó, a segunda parte aqui, eu vou usar a bombinha que vocês já conhecem. Essa aqui, Raíssa, a bombinha, essa que tá aí, ó. Deixa eu ver se é ela. É ela mesmo, sim. Ó, aqui eu tenho pó perolado, tá? Pode ser da marca de sua preferência. Esse aqui é um azulzinho, azul turquesa, tá? E aí a gente mistura ele com álcool de cereais. Quem não tem álcool de cereais serve vodka e serve cachaça também, tá? Mas se você conseguir o álcool de cereais, ele tem uma melhor distribuição, uma melhor textura para esse pó. A bombinha normal, essa aqui eu deixo só para os perolados, dourado, prateado, eu vou só lavando e vou usando só para os perolados, tá? Então eu vou só dar uma bombeadinha aqui nele, só para dar o perolado que eu preciso para essa cor. Se o caso de eu não conseguir o corante na mesma cor que eu quero, né? O pó. Aí ele vai dar uma apagadinha, um pouquinho, vai dar uma suavizada na minha cor, certo? E vai dar o perolado na parte de baixo. Eu poderia usar o pérola também, o pó pérola, que é até mais fácil de encontrar, certo? Mas como eu tinha um azul aqui, eu já fiz a aplicação do azul. Tô colocando só em cima do azul, né? Porque o meu pó já tem a corzinha de azul. Se eu colocar aqui no branco, ele vai aparecer a cor. Ó, você viu que agora ele juntou um pouquinho mais de pó aqui, né? Se eu não tivesse limpado aquela primeira parte, ele ia fazer um acúmulo de produto aqui nessa borda, nessa base, certo? E aí já fica também mais fácil de limpar. Já fica bem mais fácil.
Essa limpeza aqui, direitinha, vai dar um acabamento melhor no seu bolo, né? Vai mostrar para o seu cliente que você tem cuidado, que você tem zelo com o seu trabalho e com o produto dele, né? Então vai estar tudo bem limpinho, bem direitinho, que é para não ter sujeira no trabalho, né? Sujeira que eu digo não é de sujo não, tá, gente? É de cor, de corante, de poluição, de acabamento mesmo, de acabamento visual. Certo? Ó, aqui ele já tá pronto para a gente colocar o topo, né? O topo vai de acordo com o que o modelo pede. Nesse caso aqui a gente vai fazer da Frozen. Então eu tenho aqui o castelo dela. Eu vou colocar de frente para mim, depois eu viro para vocês verem aqui, tá? O castelo, a Elsa, né? No caso, os personagens de cada modelo, né? De cada desenho. A Elsa, a Anna. Com o tempo a gente vai aprendendo o nome dos personagens todinho, viu? De todos os temas. O Olaf. Que ele vai bem aqui no meio. Aí eu queria explicar uma coisa para vocês aqui. Aqui eu coloquei os topos em cima, simples. Eles foram feitos, inclusive, em uma impressão simples, tá? Não foi feito em camadas. Agora, se eu vou colocar alguma coisa aqui, nessa parte do bolo, eu tenho que fazer ela duplicada com uma fitinha no meio. No caso, a fitinha banana que a gente fala, né? Aquela fitinha acolchoada no meio, tá? Ó, ele tá feito em 2 camadas, porque se eu aplicar uma camada só diretamente aqui no meu chantininho, esse chantininho vai molhar o papel e aí vai ficar manchado por cima, certo? Então, por isso que às vezes a gente coloca, você que está iniciando, pode ter esse problema e nem se tocar disso. Por que que manchou o papel? Porque ele estava em uma camada só. Essa separaçãozinha que a gente faz é justamente para isso. Vai manchar o papel de baixo e o de cima vai ficar perfeito visualmente para o cliente ver, certo? Então, no caso aqui, a gente tem um nome em dupla camada, né? Porque a gente vai colocar na frente, no glacê. E tudo que eu for colocar em contato direto com a lateral do bolo, eu vou colocar em dupla camada. Porque senão vai manchar. Aqui eu tenho todos os flocos de neve em dupla camada, com a divisãozinha no meio. Quando a pessoa vai mandar fazer o topo, quando você vai fazer o topo, você já tem que fazer ela duplicada, em 2 vezes, né? Ó, vou colocar um flocozinho aqui. Outro aqui. Um aqui em pezinho. Os azuis eu estou colocando na parte de cima, que é branco, e o branco eu vou colocar na parte de baixo, que é o azul, que é justamente para dar o destaque, né? Para destonar aqui das cores, tá? Ó, o branco vai embaixo. E pronto. Essa era a dica que eu queria deixar para vocês hoje. Não esqueçam de fazer a dupla camada para não ter problema de ter que retirar essa aplicação e colocar de novo. Porque no que eu vou tirar aqui para colocar de novo, ele já danifica o meu chantininho, certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigada. E quem quiser deixar a sugestão aí, né? Deixa a sugestão que a gente está sempre atento ao que vocês estão colocando, o que vocês querem ver mais, quais são as dúvidas. E te espero na próxima.